Bom dia, povo abençoado de Jesus. Leitura bíblica, Ezequiel capítulo 19 ao 21. E no capítulo 19 ele escreve uma lamentação quando ele diz sobre a leoa e o leãozinho. Está falando de Judá. Lembrando que em Gênesis 49, de 8 a 10, Jacó abençoa Judá e fala que ele é leão, leãozinho. Então ali, para você entender essa lamentação, que a leoa deu filhote, o filhote foi levado para o Egito, mas Deus tirou ele do Egito, se engrandeceu, cresceu, e agora ele seria de novo levado pelo rei da Babilônia. Aquela leoa, aquele leãozinho que fortificou, que fez tudo, e seria arruinado, levado como presa. 7 anos no cativeiro, e eles não aprenderam, e agora Jerusalém seria destruída. O rei da Babilônia havia colocado a Zedequias, e Zedequias vai ser morto, ele e os filhos dele. Estamos vendo aí a lamentação sobre a leoa. Então Deus não vai eliminar Judá, vai castigá-los, vai levar para tratar com eles, e infelizmente o tratamento não está dando resultado, porque eles continuam na sua abominação, na sua idolatria, mesmo sendo servos, escravos do rei da Babilônia, né? Então Deus agora ele vai apertar mais, vai destruir a cidade. Somente 4.600 pessoas vão ser levadas para o cativeiro de Judá. Agora no capítulo 20, os anciãos, eles vêm consultar o Senhor, e Deus não vai responder as perguntas deles. Deus fala, por que esse povo está vindo me consultar? Povo idólatra, feiticeiro, povo que tem prazer em desobedecer a minha palavra, que está sacrificando seus filhos a Moloque. E Deus começa a contar a história desde quando tirou eles do Egito, caminhou pelo deserto, sustentou eles com pão, perdoou várias vezes a transgressão deles, e mesmo assim, eles não aprenderam. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. Os 40 anos no deserto era para tirar o Egito do coração deles. Eles não se arrependeram. Esse povo é obstinado, veja o tanto de coisa que eu fiz por eles. E eles estão me menosprezando, me trocando por Deus de pau, de pedra, de barro, que tem boca e não fala, e tem olho e não vê. Verso 5 ele fala assim, fala para eles, eu escolhi a Jacó, me dei a conhecer eles na terra do Egito. Verso 7, Deus falou, abandona os outros deuses, lança fora as abominações que vocês têm, eu serei o vosso Deus e vós serão o meu povo. Verso 8 diz que eles se rebelaram contra Deus. Não largaram seus deuses, nem abandonaram o seu mau caminho. E Deus fala que tratou com eles foi por amor, para que o nome dele não fosse profanado entre as nações. Ele fala no verso 11, dei para eles os meus estatutos, e hoje eu quero dizer que Deus escreveu os estatutos, a lei e os juízos dele no seu coração. E fala no verso 16, porque rejeitaram o meu tratamento e os meus sábados. Se você não sabe, o sábado é um memorial, é para trazer à memória algo. O sábado aponta para o milênio, 1000 anos de paz. Então falou, eles estão profanando. Ou seja, eles estão vivendo nessa terra aqui como se eu não existisse, como se eu não vou colocar eles no descanso. Estão menosprezando tudo aquilo que eu prometi. Eu quero dizer para você, essa terra não é a sua morada, aqui não é a sua casa. Mire nas coisas lá do alto, trabalhe para o Senhor. O dia que você morrer ou o dia que você for arrebatado, você vai entrar num descanso, 1000 anos de paz e depois a glória eterna. Verso 20 ele fala, santificais o meu sábado, que será um sinal. É um sinal entre Deus e a casa de Israel, que um dia eles entrarão no descanso. Verso 22, Deus fala que não destruiu eles por completo, por amor do nome dele. Também para que o nome dele não fosse profanado entre as nações. Verso 37, Deus fala que vai congregar eles das nações e trazer de volta, e vai fazer passar debaixo do cajado dele. É o cajado do pastor que vai contando as suas ovelhas. Você lembra a parábola de Jesus, que ele vai separar os bodes das ovelhas? Essa aí é uma profecia para o futuro, quando Deus separar o cabrito dos bodes, o joio do trigo, o santo do profano. Então Deus está falando aí, profanar meu nome, mas eu vou espalhar eles pelas nações, e depois os congregarei de todas as nações, e os trarei para a sua própria terra, e vou entrar em juízo com eles. Verso 40, ele está falando que no milênio toda a casa de Israel vai servir no monte mais alto. Leia Isaías capítulo 2, diz que nos últimos dias a casa do Senhor será estabelecida no cimo dos montes, para ele afluirão todos os povos.
Nesse dia toda a casa de Israel me servirá. Leia Romanos capítulo 11, 25. Paulo fala, não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, que vem endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo. Verso 43, e ele fala, e ali mesmo terão nojo dos seus pecados, dos caminhos que vocês escolheram. Deus, ele é tão amoroso, né, que ainda resta uma esperança, resta. No capítulo 21 ele fala da espada. Se você lê Apocalipse 19, da boca do Senhor sai uma espada cortante de 2 gumes, Hebreus 4:12, é a palavra. Espada aí, em cima de Judá, está no verso 21. O rei da Babilônia vai chegar na encruzilhada e ele vai consultar o fígado. Sabia que é um oráculo? Macumba, feitiço. E Deus vai mostrar para ele Jerusalém quando ele consultar o feitiço. Porque Deus quer levar ele direto para destruir a cidade. E eu vou mostrar para ele, no oráculo dele, que é para ele ir para Jerusalém, para destruir Jerusalém. Porque Deus vai usar ele para executar juízo nas nações e no povo dele. E a terrível morte do rei Zedequias, o rei que foi constituído pelo rei da Babilônia durante o exílio para governar Jerusalém, que tenta aliar com o Egito para ir contra a Babilônia, que se rebela contra Nabucodonosor. Ele tem um fim de vida terrível, com os olhos queimados com brasas, cego. Terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. É o que fala em Hebreus capítulo 10, verso 30 em diante. E o Senhor julgará o seu povo. Que Deus te abençoe, te guarde, te dê uma semana abençoada.